Então, quais eram as grandes narrativas que orientavam o humano? As grandes narrativas eram ou religiosas ou ideológicas e políticas. Há uma certa preocupação já há algumas décadas sobre o que tem sido chamado o declínio da função paterna na nossa sociedade. Já Freud vivenciava um início, digamos assim, da queda de um patriarcado que foi se fortalecendo, digamos, nas últimas décadas e que traz aí algumas consequências ao que a gente poderia dizer a constituição do psiquismo. Então, esse declínio da função paterna, se a gente pensar a função paterna como essa função de introduzir a lei, né, a lei maior, o desdobramento dessa lei maior nas leis, nas regras, nos limites. Então, quando nós pensamos num declínio dessa autoridade paterna, nós também estamos falando de um enfraquecimento dessas referências simbólicas. Pensemos assim, né? O que no século passado aconteceu como as grandes revoluções, a Revolução Sexual, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e até mesmo a Revolução Tecnológica que a gente tem vivido nas últimas décadas, elas todas trouxeram consequências sociais e também na vida individual, né? E também no psiquismo, não só naquilo que a gente pode pensar sobre o modo como as pessoas vivem coletivamente, mas o modo como as pessoas se sentem, o modo como as pessoas se relacionam e também o modo como as pessoas sofrem. O sofrimento psíquico também teve modificações ao longo desse tempo. Eu gosto muito de alguns autores que trabalham com esse pensamento, né, sobre o declínio da função paterna e as suas consequências sociais e psíquicas. Eu diria tanto o Lebrun, o Meumann e o Dufour, né? Então são franceses todos eles, os dois primeiros são autores da psicanálise e o terceiro que eu citei é um filósofo que também vem se questionando muito sobre a queda das grandes narrativas no mundo. Então, quais eram as grandes narrativas que orientavam o humano? As grandes narrativas eram ou religiosas ou ideológicas e políticas. Em torno disso, o ser humano buscava suas respostas frente ao modo de viver, frente ao futuro. O ser humano precisa buscar alguma referência em sua vida que o norteie, que o guie, que o oriente, não só quanto ao presente, mas também quanto ao futuro. Quando essas grandes narrativas começam a perder força, e a gente pode pensar isso a partir do que nós estamos vivendo mundialmente, que se por um lado ela perde a sua força, ela aparece do outro lado com uma potência até perniciosa, digamos assim, né? Então, o que a gente testemunha por um lado, esses referenciais simbólicos, os referenciais de autoridade, até mesmo as autoridades científicas sendo então descartadas ou questionadas. Por outro lado, a gente vê um crescimento alarmante de líderes, de mestres e de discursos, de promessas de vida muito mais aliados a um fanatismo, a um terrorismo, ao fascismo, enfim, a um modo totalitário de ver o mundo, como se todos tivessem que pensar do mesmo modo. Então, esses autores que eu citei, já no início desse milênio, eu me lembro de tê-los escutado ao vivo, eles já traziam essas preocupações, né? Então, a virada do milênio fazia com que esses pensadores se refletissem sobre as consequências dessas mudanças em curso, dessas mudanças sociais e culturais, e o que isso traria como consequência, como efeito, digamos assim, na constituição dos sujeitos psiquicamente falando,
Então, por quê? O humano precisa dessa referência outra. Essa referência que então os grandes textos nos traziam e também era uma referência que o pai trazia no seu bojo, né? Então a figura do pai como essa figura que vinha trazer a lei para dentro das casas, fazia com que essas famílias se organizassem, com que cada um tivesse o seu lugar. Eles questionam, por exemplo, Lebrun questiona, né, um mundo sem limites. Ele vai dizer: como poderia existir um mundo em que todos sejam irmãos e que não existam mais os pais? O Meumann questiona um homem sem gravidade, então um homem que perde essas referências e ele fica solto no mundo, ele fica sem sua bússola, digamos, para saber para quais os caminhos ele pode tomar em relação ao seu futuro, porque essa projeção de futuro para cada um de nós se constituiu como um ideal, como uma forma que nós tivemos ao longo da nossa vida de nos conformar a um determinado ideal daquilo que esperam de nós. Evidentemente que esse também é um problema, isso também traz sofrimento. Isso traz o neurótico, por exemplo, aos nossos consultórios, porque há um peso, essa armadilha na qual ele cai, na qual o neurótico cai. Essa armadilha porque ele fica preso a essa imagem, a que o outro pensa sobre ele, quais as exigências ele teria que seguir para ele se sentir amado, para ele se sentir acolhido, para ele se sentir respeitado. E isso, digamos, o excesso desse cuidado é um excesso superegóico, que traz muito sofrimento ao neurótico. E por isso a psicanálise iniciou-se aí, né? Ali onde há uma repressão, ali onde a liberdade não pode ser vivenciada, ali onde os impulsos sexuais e agressivos são censurados e, portanto, recalcados, o que a psicanálise poderia fazer? Então, a psicanálise poderia, então, resumidamente, trazer um pouco de liberdade a esse sujeito, que ele pudesse, mesmo com esses seus referenciais, ele poder se movimentar sem tanto sofrimento, poder realizar os seus desejos sem tanta censura, sem se preocupar tanto com a sua imagem narcisicamente frente ao outro, que ele não corresse o risco de realizar os seus desejos e com isso levá-lo ao pior das cenas, que seria, por exemplo, realização de um incesto. No entanto, o que a gente vem testemunhando na clínica, e esses autores que eu citei e muitos outros vêm produzindo, é uma alteração. A partir da clínica, nós percebemos seres mais fragilizados, pessoas com maior dificuldade em lidar com o seu próprio futuro. O George Forbes chama isso, né, do sujeito desbussolado que vive na atualidade. Então, perdemos a bússola, perdemos o norte, e cabe a cada um escolher o seu caminho. Isso está na palavra, em todos os momentos, em todas as redes sociais, né? Cada um deve ser o que for, cada um deve ser o que quiser, cada um deve escolher o seu destino, a sua vida, o seu futuro, buscando a sua felicidade. Sim, mas se isso não tiver um contorno, aonde cada um de nós poderia chegar? É preciso um contorno, é preciso um limite. Eu posso escolher por alguns caminhos, mas não por todos. Nós não podemos tudo. Isso não é uma verdade. Aquele que pode tudo, ele está fora de um campo em que ele possa viver coletivamente, né? Então, esse que pode qualquer coisa e pode tudo, ele pode, inclusive, tomar o outro como um objeto do seu sadismo, como um mero objeto do seu prazer, como açoitando o outro, como humilhando o outro, já que ele pode tudo. Então, há que se ter um limite, e esse limite, ele só pode ser introduzido na vida de um sujeito porque ele não é feito sozinho, porque ele não se faz sozinho. Há esses que são seus pais que são responsáveis por introduzi-lo no mundo da linguagem
que por si só já é um mundo limitado, porque como nós somos seres de linguagem, nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser realizado pela palavra, há sempre um limite, há sempre uma falta. E é essa falta que deve nos conduzir na vida, buscando os nossos desejos dentro de certos limites, dentro de certos contornos. Então, a grande preocupação hoje é pensar como a humanidade, qual a solução que a humanidade pode encontrar com a queda dessas grandes referências, com um mundo muito mais horizontalizado do que verticalizado nas relações, mas qual é a invenção que a humanidade terá que fazer para que nós possamos perdurar enquanto sujeitos no pacto civilizatório? Essa é a grande questão. Nós não podemos viver nostálgicos de um passado que também nem era tão, digamos, glorioso, para a vida de cada um, também trazia muito sofrimento, e nós também não podemos olhar o mundo somente com um pessimismo, como se não fosse possível, então, encontrar uma outra saída. Então, cabe-nos aí, né? Inventar um novo mundo, inventar um novo modo de viver coletivamente, sem tantas amarras, mas com um certo contorno.